Bom dia, irmãos. A graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje veremos guardando o coração em tempos de provocações. Vez ou outra na vida do ser humano, parece que nós somos testados naqueles momentos em que nós nos vemos provocados por alguém ou então por alguma situação que pode tirar a nossa paciência. E eu tenho visto muitas pessoas assim. Estamos na geração dos impacientes. Pessoas que não desenvolveram a mansidão e por isso elas não possuem seus corações guardados quando essa hora chega. O John Flavel ele vai dizer que realmente quando provocações e os testes da nossa paciência vêm, conseguimos descobrir o que está de fato em nossos corações. Como é que um coração pode ser guardado em mansidão e paciência quando estamos diante de situações assim? Em outras palavras, como fugir da ira e fortalecer a mansidão? A ira ela faz parte da história humana, mas se ela não for colocada no seu devido lugar, vai gerar o pecado e aí nós vamos perder a oportunidade de guardar o coração. Na história existe um filósofo chamado Plutarco e ele faz uma ilustração interessante de uma carruagem que é puxada por cavalos. Plutarco vai dizer que a razão é o piloto, a alma é a carruagem e os dois cavalos que puxam essa alma são os apetites e o desejo de ira. Enquanto a ira for controlada pela razão, o piloto, a carruagem, a alma, ela vai andando pelo lugar correto e chega no destino. Mas se o piloto não raciocina e deixa os cavalos irem para onde quiserem, o acidente é certo. A carruagem tem a tendência de tombar. E Deus, definitivamente, Ele não quer que nós sejamos insensatos, mas sim que sejamos mansos e pacientes. O próprio apóstolo Paulo ele vai escrever sua carta aos Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, ele diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, quando a ira humana toma o nosso coração, aí sim o perigo chegou na porta. Irar-se contra o pecado é legítimo, é bíblico, mas existe uma ira que se torna pecaminosa e ela pode nos levar à ruína. Mateus 5, 22, Jesus diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Uma ira desenfreada é muito sério na vida de um cristão. E quais são os meios, então, para nós guardarmos o coração da ira no meio dessas provocações? Primeira coisa, coloque-se no seu lugar e seja humilde. Aí sim a mansidão vem. Provérbios 13, verso 10, diz que da soberba, ou seja, aquele que não é humilde, só vai resultar a contenda, mas com aqueles que se aconselham uns com os outros, assim se acha a sabedoria. Olha só, todas as vezes que nós nos achamos melhores do que os outros, deixamos a porta aberta para a ira tomar conta do nosso coração. Fuja disso, que possamos fugir disso. Segunda coisa, comece a conhecer o que é uma ira pecaminosa, para você fugir dela. Alguém certa vez diz: a ira é uma loucura breve, ou mesmo a ira é a febre da alma. É aqui que nós vemos que vai mostrar externamente que nós estamos doentes por dentro. A ira é a febre da alma. A ira pecaminosa, ela entristece o Espírito de Deus. Efésios 4:30, o apóstolo Paulo vai dizer que não entristeçais o Espírito de Deus naquilo que vocês foram selados para o dia da redenção. E a ira entristece o Espírito de Deus. Conhecendo a ira, nós entendemos que ela só dá vantagem a uma pessoa, ao diabo. Satanás é um espírito cheio de raiva e descontentamento, e ele só vai encontrar descanso no coração daqueles que também estão sem descanso. Você quer se parecer com quem? Com o diabo? É só você seguir a ira. Terceira coisa, coloque diante de você exemplos de pessoas que se destacam pela mansidão. Talvez você tenha algum modelo de pessoa mansa aqui na terra, e isso é muito bom. Aprenda com essa pessoa. Mas eu quero também lhe encorajar hoje a você seguir o exemplo de algumas pessoas na Bíblia e na história. Jesus, com certeza, é o nosso maior exemplo.
próprio Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Outra pessoa que nós vemos na Bíblia também é Moisés. Números capítulo 12, verso 3, o texto diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que existiam na terra. Na história da igreja, dois teólogos da época da Reforma, chamados Calvino e Ursino, a história diz que eles tinham um temperamento muito explosivo, mas eles conseguiram desenvolver a mansidão de uma forma que não conseguiam nem pronunciar palavras no meio das provocações, porque eles amavam a Jesus. Até mesmo alguns incrédulos da antiguidade, como os pitagorianos, independente das disputas que eles tinham durante o dia, eles enviavam mensagens no final do dia uns para os outros dizendo assim: o sol já está se pondo, acabou. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que não passam um dia, mas anos com a ira alimentada dentro do seu coração. Um grego chamado Licurgus de Esparta, no meio das batalhas veio um inimigo e arrancou um dos seus olhos. A história diz que ele, ao invés de querer matá-lo, demonstrou paciência e tranquilidade. Um outro filósofo na história, chamado Sêneca, vai dizer algo muito interessante. Ele diz: a ira vai ferir um homem mais do que uma ofensa, porque uma ofensa ela tem seus limites quando ela é dita, mas a ira, eu não sei onde é que ela vai chegar. Siga o exemplo dessas pessoas. E por último, evite também ocasiões irritantes. Em outras palavras, fuja do mal. Se existe a possibilidade de provocações ali, não se envolva nelas, mas tome atitudes de mansidão. Cuidado com as suas palavras. Provérbios 15, verso 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita exatamente essa ira. O John Flavel, e eu queria encerrar com uma frase dele, ele diz que o pecado da ira é diferente dos outros. Outros pecados, eles crescem com a sua força por degraus, uma coisa de cada vez, do leve para o mais forte. Mas o pecado da ira não. Ele já nasce com a sua força maior. E ele é mais forte logo no início. Resista a ele e ela logo desaparecerá. Assim nós devemos guardar o nosso coração em tempos de provocações. É fácil? Não. Mas é possível. E Deus nos ajudará neste processo. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante do Senhor e entendemos que em uma das estações da vida nós passamos por momentos de provocações. E como as provocações chegam, também vem a possibilidade da nossa ira nos consumir, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Pai, quando nós deixamos que ela envolva o nosso coração de tal forma que nós não conseguimos nem raciocinar, só conseguimos pensar naquele sentimento de vingança e muitas vezes nós pronunciamos palavras que machucam aquela outra pessoa. Perdão, Senhor. Te pedimos que possamos ser esse piloto que guarda a nossa alma, colocando freios nos cavalos da ira que querem destruir a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço isso. Se existe alguém que está vendo esta devocional, que está, Pai, com a ira alimentada durante anos, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa quebrar o seu coração agora, que ela libere perdão e deixe a ira de lado, para que possa dar lugar ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor faça esse milagre, Senhor, nessa hora. Afasta de nós todo sentimento de justiça própria, para a glória do Teu nome. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.